Olá, muito boa tarde. Estamos começando o nosso curso bíblico interativo nessa tarde de sábado, dia 10 de junho de 2023. Hoje, o estudo número 16, Jesus e o estilo de vida cristão. Se você ainda não tem esse guia de estudos, pode pedir agora para a gente pelo nosso WhatsApp, código de área 51 981 05 9938 981 05 9938. Eu sou Esael Fernando, hoje estou substituindo o professor Tobias Souza e aqui comigo, Jonatas Tavares, ele que, entre uma das suas muitas funções, né, Jonatas? Multifunções, né, Esael? É coordenador de jovens na associação, Isso. É também gestor de RH. Aqui do campo, gestor de RH do campo e coordenador de jovens há 9 anos aí, nessa função que é muito legal, é bom pra caramba estar junto com os jovens aí. Mudando os departamentais, a gente segue, na verdade, essa barba branca é toda pintada, tá? Eu sou jovem, de espírito ao menos, né? Mas é legal mesmo a gente poder estar aí, é uma alegria poder estar compartilhando. E dessa parte que é realmente o estilo de vida cristão, que é algo muito legal, né? E está buscando também informações em administração e recursos humanos. Recursos humanos, isso mesmo. Coisa boa, seja bem-vindo. Obrigado, Zé. Doutor Eli Arado Filho, ele que é diretor técnico da Clínica Adventista de Porto Alegre, tem formação em medicina pela UAP, Universidade Adventista del Plata, da Argentina. Tem também especialização em cardiologia, estou correto? Assim é. E está fazendo uma nova especialização aqui no Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos os ouvintes também. Prazer estar aqui com vocês. Sim, eu tenho a minha formação em medicina, né, pela Universidade Adventista del Plata. Eu costumo brincar, né? Eu vivi 21 anos no Brasil e 21 anos na Argentina. E o ano passado eu voltei, né, para o Brasil, para Porto Alegre. Para ajustar a balança. Para ajustar a balança, exatamente. Eu tenho um carinho muito especial, né, por lá, onde eu me formei, né, como médico. Há alguns anos já revalidamos o título de medicina aqui no Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graças à bênção de Deus. Né? Seguimos trabalhando lá na Universidade Adventista del Plata, no Sanatório Adventista del Plata também, onde eu fiz, né, a especialização de cardiologia, no qual eu exerci por 6 anos a coordenação da UTI do Sanatório Adventista del Plata e trabalhei também, né, como médico cardiologista do Centro Adventista de Vida Sana, para aqueles que conhecem. E Deus nos chamou agora para esse desafio aqui em Porto Alegre, onde eu sou diretor técnico. Há um ano e meio, né? Há um ano e meio. Legal, coisa boa. E pastor Juscelino, agora com a gente também, nosso capelão da Rádio Novo Tempo Gaúcha, coordenador da Escola Bíblica para a região central do estado. Tudo bem, pastor? Boa tarde. Tudo bem, Israel. Boa tarde. Aí o Jonatas, Guerreiro. Doutor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Estamos aí, né? Já na fase final, praticamente, dessa série de estudos. E tem sido muito bom. Daqui a pouco vamos ter as formaturas. Eu acho que quando entrar com a rádio, a gente já comenta, né? Sim. Dia 1º agora já, né? Dia 1º é a primeira data, depois dia 8 e depois dia 29. Amém. Legal. Nesse momento chove em Porto Alegre, 23 graus é a temperatura e previsão de frio amanhã, hein? Mínima de 7 amanhã em Porto Alegre. Amanhã na Serra a mínima é de 1 grau. Que tal? Grau. Né? E na segunda-feira aqui a gente Será deve que ter vai ter mínima neve de 4. em Gramado? Ó, Dia dos Namorados, com Olha, ia ser legal, né? Mas eu acho que ainda não. São 3 horas e 54 minutos. E acho que a gente pode também fazer um breve apanhado aqui, né, pastor Juscelino, do que já foi abordado nessas últimas 15 lições. É verdade. Aliás, uma lição ela foi pulada, né? Se não me engano, a lição 5, tá certo? A gente aproveitou o conteúdo dela, juntando com outra lição, não vou me lembrar agora qual, mas a gente tem abarcado então todo o tá conteúdo assim dessa forma, né? Tá, então Porque agora são menos sábados do que o número de lições. Sim, são ao todo 16 ou 17 encontros e são 20 lições. 20, exatamente. Esse guia de estudos, né? 20 lições. E, assim, um resumo do que nós estamos até hoje, de repente, de fato, alguém, né, já está nos acompanhando aí pela internet e caiu de paraquedas, né? Viu agora, está vendo agora. Nós Aliás, essa semana, pastor, teve já pessoas, ouvintes nossos, se inscrevendo. Teve mais pessoas se inscrevendo. É verdade. No andar da Inclusive carruagem. pela rádio, Que legal. E isso, entraram em contato com a gente na rádio para se inscrever. Então a gente já mandou a versão em PDF, vai receber também em breve o material impresso.
mas vai resgatar certamente os assuntos aqui na internet. Tá né? tudo gravado, inclusive, né? No caso, a gente estudou aí sobre a Bíblia, sobre a promessa da vinda de Cristo. Estudamos também sobre a salvação, que é um processo, como Deus realiza a nossa salvação, né? O ministério de Cristo intercessório, a igreja, será que é necessário ir para a igreja? Por que Jesus fundou a igreja? Estudamos também aí, finalmente, sobre fidelidade a Deus, fidelidade e também o último tema, né, foi sobre o batismo, né, que foi um tema muito lindo também. E assim a gente tem tido aí muita gente, por exemplo, só na região central do estado, são aí 38 micro-regiões, chamados distritos, né, conforme a Igreja Adventista dá essa nomenclatura e se organiza. Então, 38 micro-regiões, 38 distritos, mais de 800 pessoas, assim, diretamente, isso quando fizemos o levantamento lá atrás. E outras pessoas foram agregadas a esse grupo, essa grande escola, né, bíblica, e depois, aí não estamos contando ouvintes da rádio, né, a gente não tem esse controle, né, não estamos contando pessoas que estudam conosco pelo YouTube mesmo, depois que fica gravado, né, tanto aqui no estado, na região norte, na região sul do estado também, e um dado interessante, que são aqueles que estudam sim, conosco em outros estados da federação. Então, é uma gama muito grande de pessoas, né? Amém. Maravilha. E hoje, então, a gente vai falar sobre o estilo de vida cristão, que engloba muitas coisas, né? É verdade. Engloba desde a parte como a gente se relaciona com os nossos semelhantes e a parte como a gente se relaciona com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? É verdade. E inclusive por isso temos aí um convidado de honra também, né? Isso. Além do Jonatas, que é nosso Sou da casa, grande pastor. missionário que é da casa. Ele conhece aqui de olhos fechados o caminho, né? Praticamente. Por ali acho que estava o primeiro dia aqui, né? Não, eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho para vocês em alguns cultos pela manhã. Entendi. Sim. No escritório aqui, é verdade. Mas na rádio, no estúdio, é a primeira Não, vez, é a né? primeira vez. Eu entrei aqui e falei, da onde que vem tudo isso, né? A gente nem sabe o que é isso aqui dentro. Pois é. Inclusive esse cenário bonito, né? Tem aí o dom artístico, né? Da esposa que é a Vivian, né? que legal. Do Essa Jonatas, esposa, né? ela que é, Coisa boa. ela é a parte que tem toda essa parte de todo esse dom com ela. Eu só carrego. Carregador de piano. Justo. E já que a gente está falando de esposas aqui, né? Então minha esposa está ali nos bastidores, a Késia. Verdade. Né? Também é da área da saúde. Ó, se eu enfermeira. soubesse que ela estaria aqui, eu nem viria, tá? Deixaria ela aí, né? né? Deixa ela Ainda aí. bem que eu não Brilhantar, falei, né? então. E beleza. É isso aí, gente. Olha, eu fiquei de dar um abraço, não sei se eu já dou agora, porque eu sei que eles já estão lá no YouTube assistindo. Se já estão Da minha assistindo, tá igreja, valendo. Não, na minha igreja ali no Camar, a gente tem um grupo de estudo, o pastor sabe Bem ali, lembrado. já deu frutos já de batismo, de gente que se batizou com a camiseta de curso interativo ali. Foi muito legal e eles estão lá reunidos assistindo, eles se reúnem na sala dos professores ali do colégio do Camar. Verdade. Então um abraço lá para todos da minha igreja, da igreja do Camar. Não Eu dá falei para eles citar que eu nomes, estaria porque falta hoje. gente. Não, é bastante gente, graças a Deus é bastante gente estudando a Bíblia juntos. Sim, ali. mais de 20 pessoas. Mais de ali, 20 né? pessoas, então é bem legal. A gente fica feliz por isso. Manda um abraço lá para toda essa galera que está lá reunida lá. Eu não posso deixar também de falar, né? Senão, a minha esposa. Um grande abraço para ela, amor da minha vida, junto com os meus filhos. Eu deixei eles na Argentina uma semana, tô sozinho aqui, vocês veem o meu, que eu tô meio depressivo. Eles estão lá, estão assistindo a gente, né? legal. Um abração para eles. A Flávia, ela é psicóloga e psicopedagoga, né? Trabalha muito forte também lá com os pastores, né? Ela desenvolve vários projetos a nível institucional. Um abraço para você, meu amor. Coisa boa. Gente, 1 minuto para as 4, então a gente vai em seguida já ter a transição aqui no rádio, né? Então a gente vai aguardar esse minutinho aí até o nosso programa começar em cadeia. Último ali, hoje tem gente que tá mandando abraço até para mim. O Cristiano Morelles, ele é ali de Cachoeirinha, mas trabalha ativo também aí com a galera. Sei que ele é um baita missionário. A galera no YouTube, ele já tá mandando abraço ali. Tem gente, um monte de lugar aqui, ó. ó. Vera Dorcinel, Mareli Costa, Cruz Alta. Heloísa Helena, da Igreja da Farrapos, Adélia Cardoso, Kátia Rodrigues, da Igreja do Iguatemi. Um abração aí a todos. Edson Maria. Cristiano e o Samuel estão na praça. Mandaram Sim, até ele mandou, foto, ele né? mandou aqui no YouTube, ele escreveu: hoje vamos estudar no meio da natureza. O Cristiano mandou aí, pastor. Que legal. Amém. E para mim aqui a primeira mensagem recebida foi do Paulo Fernando Felipe, lá de Isso. Cruz Alta. Um abração, Isso aí. então. Amém. Então vamos para a nossa transição e já voltamos.
Começa agora na Novo Tempo, Curso Bíblico Interativo. Jesus, o restaurador da vida. Olá, muito boa tarde. Começando mais um curso interativo aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Agora 4 horas mais 1 minuto, tarde chuvosa de sábado. E a gente vai estudar a Palavra de Deus. Hoje, estudo número 16 do Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida. Por aqui comigo, vou começar pela minha frente, o Jonatas Tavares, tudo bem? Tudo bem, Zé, tudo bem, graças a Deus. Alegria muito grande poder estar hoje aqui, né? Nesse curso que, na minha infância, eu vou me defender, né? Na minha infância, eu recordo muito isso aí, vi o pastor Celino lá, era muito legal e hoje poder também fazer parte aqui é uma alegria muito grande. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus também, que é um privilégio sempre a gente poder compartilhar da Bíblia, né? Compartilhar da Palavra de Deus, é uma alegria muito grande, fico feliz por isso. O Jonatas, que tem um trabalho coordenando jovens na Associação Central, né? Que é a Isso. parte da Igreja Adventista que cuida do centro do nosso estado, é também responsável, né, gestor do RH na Associação Central Sul-Rio Grandense, tem buscado formações em RH e também em administração, né? Sim. Então, Isso aí, estou há 9 anos já aí como coordenador de jovens e há um pouco mais de um mês aí como coordenador de gestor de RH aqui do nosso campo, né? É Maravilha. uma alegria muito grande e um desafio. Seja todos bem-vindo. os dias. Obrigado, pastor. Obrigado, Zé. também com a gente, vou deixar o pastor Juscelino para o final, que já é da casa, né? Doutor Eli Arado Filho, ele que é diretor técnico da Clínica Adventista de Porto Alegre, formado em medicina pela UAP, Universidade Adventista del Plata, tem especialização em cardiologia e está fazendo uma especialização em estilo de vida, doutor. Boa tarde. Também, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Sim, eu me graduei pela Universidade Adventista del Plata, né? Onde eu estive 21 anos. Né? Morei 21 anos no Brasil e 21 anos na Argentina, né? Coração dividido. Mas eu sou natural de São Paulo. É quase né? um hermano nosso. Quase aqui. um hermano, exatamente. Na Copa do Mundo, como é que faz? Pra torcer? Então, eu tive mais opções para ganhar, eu falo. Acabou sendo campeão, né? Acabou sendo campeão, justo. Acabou dando certo, né? Mas sim, eu me formei lá, eu fiz cardiologia pelo Sanatório Adventista del Plata, onde eu exerci a profissão até 1 ano e meio atrás. Antes de vir aqui, eu coordenei a UTI do sanatório por esse período e também trabalhei no Centro Adventista de Vida Saudável, né? Por esse período também. Estamos aqui agora na direção técnica da clínica, assumindo esse desafio, né, e responsabilidade que Deus nos deu. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado aqui pela presença. E agora sim, pastor Juscelino Santos, nosso capelão da Rádio Novo Tempo, também diretor da Escola Bíblica aqui no centro do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, seja bem-vindo de novo. Boa tarde, Isael. Boa tarde a todos os participantes aqui, né? Toca aqui, nossa saudação de sempre aqui. É uma alegria estarmos aqui, você que nos acompanha também, e você que está aí ouvindo pela rádio, talvez dirigindo, enfim. É de fato um privilégio estarmos nessa jornada, né? Afinal, hoje a lição 16 foi uma jornada, né? E como eu não me apresentei, pastor, então não sou o Tobias, né? Dá para ver. Uma pequena diferença, Zé. Mas estamos substituindo o Tobias, que ganhou uma folguinha aí para aproveitar o feriadão, né? Então sou Esael Fernando, apresento sempre o Bom Dia Novo Tempo, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã. Para a gente começar com o nosso estudo, vou pedir para o doutor Eli fazer uma oração aqui para a gente, pode ser? Com certeza, vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estar aqui reunidos agora para estudar a sua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria dos céus para ler e interpretar de acordo com a sua vontade. E também poder compartilhar com os nossos ouvintes, Senhor, pois o pedimos no nome de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. 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 Bom, nós temos uma transmissão em vídeo para quem está acompanhando agora pelo rádio. Fique sabendo que nós temos também, então, essa transmissão lá no YouTube. Se você acessar youtube.com/adventistasACSR. Adventistas ACSR. Ou então, abra o seu aplicativo do YouTube, abra o site e digite Adventistas Centro do Rio Grande do Sul. E aí você vai encontrar, então, a nossa transmissão em vídeo, vai encontrar também os outros 15 programas, os outros 15 estudos, aliás, são 14, porque um deles foi unificado, né? Então você vai conseguir estudar aí os demais assuntos que já foram apresentados. Pastor Juscelino, gostaria de ter uma introdução, né, do tema de hoje aqui, que nós vamos abordar. Lição número 16, que fala sobre Jesus e o estilo de vida cristão. Perfeito.
É um tema muito interessante, muito oportuno. Inclusive, depois de toda uma jornada de estudos, onde a cada estudo eu sei que todos os alunos, juntamente conosco, pudemos nos comprometer com Cristo. Ou seja, foram estudos da palavra, oportunidades para tomarmos decisões e, afinal de contas, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então, o estudo de hoje, veja que ele é bem abrangente, né? Jesus e o estilo de vida cristão. Existe uma forma de vida cristã diferente. Bom, tem uma oração, a última oração de Cristo lá em São João 17, tem uma fala de Cristo naquela oração que diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vivemos no mundo, somos cidadãos, temos responsabilidades perante o mundo, perante a natureza, isso faz parte da mordomia, esse termo é bom explicar, né? Que é a administração de tudo que Deus criou, dos bens, dos talentos que Ele nos deu, enfim. Estamos no mundo para representar a Deus. E daqui a pouco veremos que é muito mais profundo do que representar a Deus, né? Levar o nome de Deus. Até existe um mandamento que diz, cuidado, o terceiro mandamento da lei de Deus, que fala, não tomarás o nome de Deus em vão. Quer dizer, temos uma grande responsabilidade de vivermos à altura do nosso chamado. Fomos chamados para representar a Deus. Aqui eu estou dialogando com os estudos que já foram realizados. Por exemplo, enquanto seguidores de Deus, enquanto povo de Deus, somos chamados na Bíblia para sermos sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, não dá para viver de qualquer jeito. Aliás, no livro de Levíticos, quando lá vai capítulo 11, é uma lei que é repetida em Deuteronômio 14, né? Mas Levíticos 11, à medida que a gente vai entrar daqui a pouquinho, aproveitar até o doutor Eli aqui, o Levíticos 11 fala sobre um aspecto do estilo de vida que nós vamos estudar, que é a alimentação. Será que a gente pode comer de tudo? Lá no finalzinho do capítulo, Deus em sua soberania, Ele determinou, Ele esclareceu. Eu sou o Senhor, vocês precisam ser santos. Ou seja, Jesus e o estilo de vida. Deus nos criou, agora eu vou encerrar aqui essa introdução, lembrando o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos criou seres integrais, né, indivisíveis. Ou seja, já estudamos inclusive aqui um tema que abordou sobre isso, a natureza humana. Ou seja, fomos criados seres indivisíveis, integrais, corpo, o lado espiritual, o lado emocional, psicológico. Não tem como haver uma separação dessas dimensões do ser e haver harmonia, e sequer vida, né? Então veja, fomos criados, pessoas que chamam de corpo, mente e espírito, em resumo, para que possamos viver dentro com saúde, com equilíbrio e dentro dos propósitos de Deus, precisamos obedecer a leis estabelecidas por Deus, conselhos dados por Deus, seguir tais conselhos, seja na alimentação, seja em tudo aquilo que envolve o nosso ser. Por exemplo, os 5 sentidos, se a gente for falar, né? Visão, audição, o tato, próprio olfato, né? Enfim, então veja, os sentidos. Tudo aquilo que a gente se expõe em relação aos sentidos, né? Vai alterar a nossa psique, ou a nossa saúde, enfim, ou seja, tem que se cuidar. O conhecimento que a gente recebe de Deus, né, como a gente está agora na lição número 16, então todo o conhecimento que foi adquirido até aqui, ele deve gerar uma ação, né, deve gerar uma transformação na gente, senão não faz sentido, né? Exatamente. Eu acho interessante, Ezel, porque assim, uma vez que nós já chegamos até aqui e reconhecemos, os estudos nos indicam isso, quem está nos acompanhando também reconhece isso, que nós somos criados por Deus, Ele é o autor da nossa vida. E o que Ele deixa agora, que nós vamos ver na lição de hoje, é um estilo que vai fazer melhor para nós, uma vez que Ele é o nosso autor. E nós homens tem isso, né, da questão de manual, né? A gente não gosta muito de usar manual, né? As mulheres normalmente têm mais isso, a minha esposa é uma que sempre, não, vamos ler manual de começar a usar. O Zé tá ali porque a esposa dele tá aqui, ele já tá se rindo, né? Mas é assim... que lá em casa é o contrário. É o contrário, Zé. Mas assim, normalmente é isso, a gente não gosta muito. Mas Deus deixou um estilo de vida para que funcionasse melhor aquilo que Ele criou
que é a nossa vida, é isso que nós vamos ter um... Efésios 5:8 diz assim: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Então isso exige uma mudança de vida. Mas antes de a gente então partir aqui para a nossa primeira pergunta, que vamos seguir então as perguntas da lição, né? Eu gostaria de lembrar também que o ouvinte pode participar pelo nosso WhatsApp, código de área 51 981 05 9938, 981 05 9938, ou então pode participar pelo YouTube, youtube.com/adventistasACSR. E eu quero já mandar alguns abraços aqui para o pessoal que vai escrevendo para a gente. Jorge Rogério de Freitas, pelo YouTube. Graça e paz, feliz sábado. Estamos aqui na casa da irmã Sueli, aplicados no estudo. Valeu, um abraço, Jorge. Um abraço aí também para Sueli. Rogério Lunques, sempre presente, estudando com a gente a partir lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Um abraço para ele e para sua mãe, a dona Romi. Que Deus esteja abençoando vocês aí ao longo de todos esses estudos que a gente tem feito. Aproveitando que você está enviando abraços e tudo mais, eu queria já, que tu acha, de introduzirmos já aquele chamado especial. Desafio? Já, você faz o desafio, mas eu digo assim, aquele chamado especial para as formaturas. Ah, sim. Né? Então Ou é seja, outra a coisa. surpresa, né? Para alguns que estão estudando conosco e não sabiam que nós teremos sim uma conclusão, uma cerimônia linda para você, valorizando o seu esforço, sua dedicação de estar conosco no estudo bíblico, né? Eu posso já dizer aqui? Acho Pode? que já Pois vale, não? né? Vamos lá. Vamos lá, olha só, dia 1º de julho, 1º do mês 7, 1º de julho, às 15h30, ali na IAGD, na Igreja Adventista, no Salão da Igreja Central de Canoas, que fica na João Ferreira... Santos Ferreira. Santos Ferreira. Santos Ferreira. Quase esquina com Inconfidência ali. Pronto. Tu moras lá, né? Moro em Canoas. Em Canoas. Isso Já mesmo. sabe. Exatamente. Então, ali qualquer coisa assim, ó, envia para nós, depois você diz, Pelo por favor. WhatsApp da rádio, né? WhatsApp da rádio. 981 Já pode falar? 05 9938. Aí a gente responde. Isso. Então, olha só. E dia 8, para quem isso para quem falávamos, Canoas, para quem é da região de Canoas, Cachoeirinha e Porto Alegre. Agora, para quem é da região da Serra Gaúcha, de Lajeado, incluindo Lajeado, Teutônia, Santa Cruz do Sul, que não é serra, né, mas estamos incluindo também, vocês estão convidados para se formarem e receberem um presente especial aí da Rádio Novo Tempo, dia 8/7, 8 de julho, às 15h30, no Hotel Samuara, ali em Caxias do Sul. É fácil, vai lá no Google, Hotel Samuara. Mas para isso, tem um detalhe, tá? Depois você já vai anotar aí qual é o detalhe. E dia 29/7, para a região da Fronteira, das Missões, região central também, e Cachoeira do Sul, Santa Maria, né, incluindo, obviamente, será dia 29/7, às 15h30, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria. Então, assim, marca aí na sua agenda. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E você precisa enviar o seu nome. Você que é da Rádio Novo Tempo, que não nos vê agora, mas está escutando, envia para nós o seu nome completo, fala qual é a sua cidade ali no WhatsApp da rádio e diz assim, ó, eu quero receber o meu diploma, tá? Teremos linda surpresa nesse dia, né, Zé? Isso aí. Então, Pessoal, em geral, assim, já está inscrito, né? Em geral, o pessoal já está inscrito. boa parte, sim. Então, se ainda houver alguém que está estudando com a gente sem estar inscrito, né, fala com a gente aqui pelo WhatsApp e a gente consegue, então, resolver todas essas questões, né? Um abraço ainda para o professor Tobias. Um saludo desde Uruguai. Tá por lá agora. Ele tá lá? Tá por lá, por lá. aproveitando o feriadão. Vamos, então, começar aqui com o nosso estudo. Pergunta de número 1. Eu convido o nosso amigo Jonatas a responder, então. Pergunta de número 1 que diz assim: que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31. 10:31 é um verso muito conhecido, né? Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então a resposta deles é o que nós podemos preencher: que princípio básico deve reger a vida do cristão? Viver para a glória de Deus. Maravilha. Pergunta de número 2, pastor Juscelino: como Deus considera o corpo humano? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Resposta, portanto, como o templo do Espírito Santo. Maravilha. Então, a resposta ali de marcar, né? Como templo do Espírito Santo. Pergunta de número 3, doutor Eli. Que conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Filipenses 4:8. Aqui nós lemos, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então nós podemos responder que Deus estabeleceu, né, como boa conduta, né, para nós. Devemos pensar, devemos ter bons pensamentos continuamente. Certo, cultivar bons pensamentos Exato. é a resposta objetiva, então, da questão número 3. E eu quero continuar aqui no doutor Eli com a pergunta de número 4. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que o criou, conforme Gênesis 1:29? E eu acho que a gente consegue se deter um pouquinho mais nessa pergunta. É verdade. Com certeza. Então vamos lá. Gênesis 1:29 Gênesis capítulo 1, versículo 29. diz o seguinte. Enquanto o doutor vai encontrando aqui a passagem para a gente, não esqueça, você pode participar pelo WhatsApp 981-059938. Então diz o seguinte: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, as árvores que dão seu fruto e dê semente, isso será de alimento para vocês. Então, a gente poderia responder: Que Deus estabeleceu, né, como padrão alimentar uma dieta vegetariana. sementes, frutas, Sementes, frutas, alimentos orgânicos. alimentos orgânicos. Exatamente. Hoje em dia a gente está desembalando muito em vez de descascar, né? Exatamente. Seria o ideal. Né? Exatamente. Nós temos realmente, né, múltiplas evidências hoje, né, mais que nunca, né, dizendo que a dieta vegetariana baseada realmente em alimentos simples, né, de origem vegetal, frutas, verduras e legumes, é realmente a dieta que é a ideal para nós, a que melhor benefício traz para a gente, né? Nós, os cardiologistas em todo o mundo, nós temos buscado continuamente trabalhar nos fatores de risco cardiovasculares, né? E não sou eu, Framingham, desde faz muito tempo, né, o início dos estudos, as investigações e pesquisas sobre mortalidade e risco cardiovascular, tem demonstrado que as pessoas, né, que realmente têm um índice de colesterol menor, triglicerídeos menor, né, que tem uma vida ativa, que combate a hipertensão, que não fuma, que nós vamos ver um pouquinho depois, né, que tem bons pensamentos, que atua no estresse com menor quantidade, né, de fatores. Aí algumas coisas que a gente não pode modificar ainda, né, que é ser homem, o sexo masculino, ele tem um fator de risco cardiovascular elevado, né, a idade nossa conforme passa os anos, né, e a genética, mas tudo o resto a gente pode, né, e hoje nós demonstramos cientificamente que isso produz benefícios para nós. Maravilha. Eu gostaria de destacar também o que Jesus certa vez disse, né? Perguntaram para ele assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22:36. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus aqui resumindo a lei. E o segundo é este. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que a gente tem falado aqui é a gente cuidar do corpo, que é um sinônimo de nos amar, para que desta forma a gente também possa amar o nosso semelhante. E claro, em primeiro lugar, nós estaremos adorando a Deus. E a gente vai abordar mais para frente aqui, deixa eu ver até se não é a próxima pergunta, a questão de sermos um templo do Espírito Santo, né? Aliás, já foi abordada aqui, foi a pergunta de número 6, né? Então, entrando justamente nessa questão aí. É. A gente pode passar aqui para o próximo tema? Tem mais alguma contribuição sobre essa pergunta, pastor Juscelino?
Não, eu acho que o doutor ele colocou muito bem, né? Essa importância. Eu só lembrei, na medida que Gênesis 1:29 foi lido, que, por exemplo, né, Daniel, na corte babilônica, uma história extraordinária, né, de jovens que resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias que lhes foram oferecidas. Essa é uma história que está na Bíblia, está fora da Bíblia também, né, nos compêndios da história geral. E vejam que eles foram levados para a Babilônia, e na Babilônia eles tiveram a oportunidade, foram levados como escravos, um resuminho, né? Levados como escravos lá no ano 605 a.C. E ao chegarem lá na Babilônia, eles foram expostos à mesa do rei. Ou seja, que tentação não foi para eles, né? Comer de tudo que o rei comia, estudar na Universidade Babilônica e tal. E aí eu encerro dizendo o seguinte, a Bíblia conta que eles decidiram não comer aquela comida do rei e pediram um teste, né, ali para poderem comer legumes, água. É a maneira como a Bíblia resumiu, mas uma comida vegetariana, inclusive porque o termo que aparece em Daniel, capítulo 1, zerá, é o mesmo termo que aparece na língua original lá em Gênesis 1:29. Ou seja, uma comida vegetariana como Deus planejou para o ser humano. E aí o resultado foi que eles foram encontrados mais sábios, mais saudáveis. Ali, nitidamente, foi um milagre. Tá? Não, Em 10 não dias, só né? mais, né, pastor? Oi? 10 vezes mais. 10 né? vezes mais. A Bíblia é bem clara, né? Bem clara. 10 vezes mais, né? É verdade. Então, assim, ali foi um milagre, sem dúvida. 10 dias, né, é pouco para tudo isso. Mas ali, eles estavam dizendo o quê? Olha, quem nos mantém é Deus. Não é o Deus babilônico. Tem toda essa questão aí, entende? Religiosa é envolvida. importante também, ao falar sobre isso, né, sobre alimentação, que não dá para simplesmente parar com a ingestão de carnes, proteínas e não substituir, né, doutor? Com certeza, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Equilíbrio né? é tudo. A origem, a fonte dos alimentos que nós comeremos, ela tem que manter uma proporção, né? No qual nosso corpo está demandando os nutrientes necessários, né? Uma vez que nós substituímos, né, a alimentação, né, da carne, né, existem alguns nutrientes que deverão ser substituídos de maneira importante, né? Nós encontramos também, né, infelizmente, muitos casos, né, onde existem déficits importantes de nutrientes, porque nós deixamos, né, a alimentação que comumente comíamos, que não era ideal, mas não substituímos, né? Nós vemos mesmo o ferro, né, algumas vitaminas, como a vitamina B12, né, que é muito importante, né, em funções neuronais, inclusive. Então, nós devemos fazer em forma consciente, né, uma alimentação equilibrada, vegetariana, em forma consciente e programada. Acho que a gente poderia também abordar aqui os 8 remédios naturais nesse momento, né? Já que a gente está falando em qualidade de vida, boa alimentação. 8 remédios naturais? O que seriam esses 8 remédios Mas você naturais? não convidou nenhum curandeiro aqui para tratar de remédio? Como assim? Tô brincando. Esses Deus remédios- deixou pra gente, né? Deixou já direto, né? Isso influencia direto no estilo de vida que Deus planejou pra gente. Não mas tem um alto custo, né, Jonatas? Não, para esses remédios aí o custo... Tudo é só economia. Se for ver, é só economia. É verdade. Vamos ver se a gente consegue elencar aqui esses 8 remédios. Sim, com certeza. O primeiro deles a gente já falou, alimentação saudável. Alimentação saudável, né? O uso da água, né? Em forma O que diária seria e uma proporcional. ingestão regular de água? Nós acreditamos, Adequada. né? Os estudiosos, né? Acreditam que aproximadamente 35 ml por peso corporal. Isso deveria ser o ideal. Que nós falamos normalmente 2 a 3 litros de água diário, né? Variando, então, do porte físico de cada um. Exatamente. E também do consumo, Da né? atividade. Exatamente, da atividade física. Quem faz muita atividade física ou não, os esportistas, né? Consomem muito mais do que isso. É verdade. Né? Que mais? Então, alimentação saudável, Água. água pura, né? Ingestão, Ar puro. Ar puro. ar puro. Já que a gente falou, só voltando um pouquinho aqui, o que seria ingestão de água? Tá valendo ingerir refrigerante? Tá valendo, não? Essa é uma pergunta frequente, né? Que nós temos. Mas nós qual o problema temos. com refrigerante, Zé? E aí? Tem problema, não? E aí, doutor? Porque tem Olha, água lá, né, doutor? então, Tem água lá, né? Tem água, com água, certeza, né? Uns 10% acho que tem. Vocês sabem que um dia eu vi uma apresentação e eu fiquei abismado, né? Eu vi uma garrafa, né, nessa apresentação, no qual tinha quase metade da garrafa de sólido, de pó.
e depois a pessoa foi, jogou um pouco de água, colocou o gás. Falou, isso aqui é o refrigerante. Eu falei, não pode ser. Eu já vi fazendo mesmo, tem no YouTube. Olha, é impressionante. É impressionante. Quantidade de açúcar, de né? açúcar e sal, né? A gente fala que não tem. Quando a gente vai ler lá a quantidade de sódio que existe, né? Fora os estimulantes, né? Mas qual que é o problema que o açúcar faz no nosso corpo, doutor? O açúcar, né? Normalmente o açúcar é preciso, o colesterol é preciso, né? No nosso corpo, para a fonte de energia que, de forma direta, metabolicamente, que nós consumimos, né? O excesso de açúcar, ele faz com que as nossas células, de alguma maneira, eles percam essa sensibilidade que a insulina tem para colocá-la dentro, né, nos tecidos periféricos do corpo. Colocar dentro da célula e sirva, né, em forma indireta para o consumo de energia. Então a perca, né, desta capacidade que a insulina, né, dos tecidos periféricos em si tem de absorver isso, faz com que a gente tenha ou pré-diabetes ou a diabetes, né? Que aí sim nós entramos em algo realmente que lamentavelmente tem acometido cada vez mais pessoas em todo o mundo e tem, né, sendo uma enfermidade, uma doença sistêmica, ela atua no seu coração, no seu cérebro, nos vasos. Pode gerar então a longo prazo um infarto? Pode gerar. A diabetes, né, em si, ela predispõe ao maior número de eventos cardiovasculares, no qual nós falamos que é infarto agudo do miocárdio, né, acidente vascular cerebral, ou obstruções mesmo das artérias em diferentes partes do corpo. Então, açúcar controlado. Controlado. O que seria um açúcar controlado? Por exemplo, frutas têm frutose, que é um tipo de açúcar. Tem, sim, com certeza. De fato, né, é importante nós também sabermos. As dietas, né, baseadas em frutas, verduras e legumes, quando nós seguimos ela desde sempre, né, em proporção, nós evitamos todo esse tipo de risco, né? Normalmente os alimentos ultraprocessados ou os processados, no qual nós agregamos, né, um pouco de creme, um pouco de açúcar e um pouco de algo mais, que é toda a mistura, né, que nós já conhecemos. Em geral, os processados, eles perdem muitas propriedades importantes. Exatamente. E fica só ali o lixo, que o nosso corpo não vai conseguir absorver e vai jogar fora. Exato. Quando não colocar para dentro e ficar acumulando nas células. Exatamente, né? Que são acumulados, né, tanto em tecido adiposo, também atualmente nós estamos em uma epidemia importante da esteatose hepática, né, que é o fígado gorduroso, ou fígado grasso que nós falamos, né, também é a razão disso. Bom, olha, deu bastante assunto aqui falar só sobre a ingestão regular de água, né? Então aqui, recapitulando, alimentação saudável, ingestão regular de água. Qual outro que a gente poderia citar aí? Ar puro. Ar puro, né? O que é um ar puro? A gente mora numa cidade, né, com vários carros poluindo, como é que a gente faz fácil, isso? Né? Eu acho que isso daí... Tem que andar de máscara agora? Aí que tem, né? E tudo a gente volta de novo para Deus da criação, né? E ele estipulou ali para nós um dia especial para a gente poder ter, de repente, um pouco mais de comunhão com ele. E um dos modelos que ele diz de comunhão é através da natureza, né? Eu sei que a gente está aqui numa correria de Porto Alegre, mas tem tanto parque. E tem uns parques aqui próximo tem Jardim Europa, tem um Parcão, tem o Marinho do Brasil. São parques que, na medida que você está lá no meio, tu já nota a diferença no ar que tu respira ali. E quando tu vê, a poucos metros tem uma avenida grande, mas tu nota a diferença. Então, a gente procurar ter esse tipo de ar para nós respirarmos é muito legal, faz muita diferença. E com a presença da família, fica ainda melhor ainda. Muito melhor. Bons amigos, né? Sempre, com certeza. Ar puro. Agora, o cultivo de plantas em casa, com cuidados, é claro, né? Tem plantas que são nocivas, eu não sou da área, né? Mas também já vi palestras a respeito. A importância de ter o verde em casa, dentro do possível, né? Saber respirar também, né? Aí teria que ser o doutor para explicar melhor. O que seria uma respiração correta? Acho que o pastor levantou uma bola interessante, né? Sim. Nós muitas vezes temos alguns hábitos, né? Que, na verdade, ao respirar, é algo que nós respiramos sem dar-nos conta, né? Porque é algo essencial, vital para todos nós.
Mas existem respirações que podem ajudar a tranquilizar a gente, inclusive, né? Pode ajudar a que os nossos pulmões, né, eles encham mais ar, a oxigenação cerebral fique mais adequada. Eu tinha um professor que, lamentavelmente, ele faleceu há pouquinho tempo, né, mas é um ícone da Igreja Adventista na América do Sul, o Dr. Pedro Taboenca. O Dr. Pedro Taboenca foi quem fundou a Universidade de Medicina, lá, a Faculdade de Medicina na Argentina. Ele dava para a gente, entre outras matérias, a teologia da saúde. Ele dava, médico, né? Nos dava. E também dava para pastores, a mesma cátedra, né? Sabe o que ele fazia com a gente? Durante um mês, todos os alunos tinham que acordar às 5 horas da manhã, não importava se chovia, se fazia o que fosse, para caminhar com ele. Um senhor de 70 e lá vai pancada de anos. E a gente ia, e ele ensinava a gente a respirar, a cantar, né? Não importava quem, nós éramos adventistas, um grupo, tinha um monte de alunos que não eram adventistas, né? E todos nós passávamos por essa experiência. Até hoje, quando nós nos reunimos, né? Somos muito brasileiros. Hoje nós temos 382 alunos brasileiros estudando medicina lá, só medicina. Então éramos um grupo grande e hoje nós nos encontramos e todos nos recordamos desse evento, porque era realmente algo assim, fenomenal, fantástico. É verdade que a forma como a gente vive, hoje em dia, assim, muito atarefado, agitado, estressado, prejudica a nossa respiração? Prejudica, com certeza prejudica a nossa respiração. Nós normalmente, né, não nos dedicamos o tempo correto, né, a algo que é bem combinado, respirar bem e fazer exercício, né? Que é outro remédio natural. Que é outro remédio que a gente entra agora. Exatamente. Então. Outro remédio natural. Ao sair, né, respirar de forma adequada, encher bem os pulmões, desfrutar de momentos, né, da respiração adequada em lugar puro, né, em lugar correto. Buscar um lugar, né, a diário para fazer esse tipo de atividade física. Inclusive, pacientes perguntam para a gente, mas eu tenho uma esteira, faço em casa. Ótimo, é muito bom. O benefício, né, da atividade física, ele é muito maior, ele é potenciado se for a natureza, se for ao ar livre, né? Ele é potenciado. Outras coisas que as pessoas perguntam, né? Mas eu faço atividade física o dia inteiro, eu subo, desço a escada, eu faço aquilo. Ótimo, você não está catalogado como sedentário, mas o benefício, né, da atividade física, ele não vai por aí. Você tem que dedicar um tempo. Tem que ter um exercício, né, regular. Quanto tempo de exercício seria o ideal? As sociedades internacionais, hoje, elas estão avaliando a quantidade, né? E elas qualificam você como sedentário ou não. Quando você faz atividade física por um período de 2 dias a semana, pelo menos, né, ao redor disso, você já não é catalogado como sedentário. Cerca de 1 hora cada um. O ideal que eles colocam é pelo menos 40, 45 minutos, certo, né? Colocando 1 hora como o maior benefício. Certo. Quanto? De 4 a 5 vezes por semana. Quanto maior a frequência que você fizer, maior os benefícios então, que você tem. O ideal de 4 a 5, 1 hora. 1 hora. Vezes por semana. Exatamente. Mas 2 vezes já é catalogado como uma pessoa não sedentária, realizando exercícios de 40 a 45 minutos. Exatamente. Muito bom. Exatamente. E vale destacar que tem que ser um exercício aeróbico, pode ser esse de levantar peso na academia. Isso é muito importante também, né, que a gente esclareça. A atividade física na academia ela é muito boa. Eu falo aos meus pacientes, né, no consultório que ela vai permitir a nossa capacidade articular, né, nossas articulações, nossos músculos estarem fortalecidos para que a gente não perca massa muscular, né, que é um grande erro que nós fazemos também quando fazemos dietas, né? Preciso baixar de peso e normalmente a gente perde muita massa muscular, também perde, né? Massa gordurosa, mas nós acabamos perdendo muita massa muscular, isso não deve ocorrer. Então a academia ajuda muito a gente, é muito bom. Porém, o benefício do exercício aeróbico, ele se vê potencializado, né? Principalmente pela função respiratória? Respiratória. O efeito cardiovascular, né, de caminhar. Cardíaco e respiratório. Cardíaco e respiratório. Eu falo outra coisa que é importante para os nossos pacientes, o seguinte.
A gênese, por exemplo, da hipertensão arterial, da diabetes e outras doenças, normalmente passa pela microvasculatura do nosso corpo, a rigidez vascular, daqueles vasinhos de pequeno calibre. Nós temos poucos vasos no corpo de grande calibre, né? Por exemplo, uma aorta torácica, né? O cajado da aorta. Os vasos de grande calibre são poucos, mas nós temos uma rede infinita de quilômetros de vasinhos de pequeno calibre. Agora, nós imaginamos, por exemplo, que o nosso coração ele tem que vencer todas as resistências disso para levar o sangue lá no último com oxigênio e energia para a célula gastar, né? Então, esses vasinhos, essa rede de quilômetros é o que dificulta para a gente, por exemplo, na gênese da hipertensão arterial. E o caminhar, né, para um diabético, para um hipertenso, é igual a gente dar um comprimidinho e falar assim, você vai tomar esse comprimido hoje. É o caminhar para esse tipo de paciente. E eu imagino que o suor seja também um desses benefícios de quem faz o exercício Sim, aeróbico. Né? A mudança, né, o intercâmbio que nós falamos, né, de suar e depois nós tomarmos o líquido, né, repor esse líquido, ele faz para a gente um benefício muito grande. Joga fora toxinas. Exatamente. Muito bem. Próximo, nós já falamos de quantos aqui? 4. Quatro. Então, Alimentação saudável, água, ar puro, exercício físico. Sono agora, Zé. sono. O que dizer do sono aí? Esse eu gosto. Quem sabe o pessoal agora que está sentindo, assim, ouvindo essa chuvinha no Com a telhado. Ah, que coisa boa, né? Tá ali quase que exercitando já esse remédio da natureza, né? Qual o melhor horário para ir deitar, por exemplo? Então, né, isso é muito importante também, né? Eu tive a bênção, né, tenho a bênção de ter muitos bons professores, né? A nossa rede de educação lá, a nossa formação, ela trabalha muito no que é prevenção, desde o começo da carreira de medicina. E tanto é que os nossos professores hoje, né, vários deles estão ditando, né, estão dando uma carreira universitária de pós-graduação, né, pela Universidade Adventista del Plata, junto com a Sociedade Argentina de Medicina do Estilo de Vida, nós estamos coordenando, né, desde da Igreja Adventista, podendo dar essa... então nós temos bastante informação com relação a isso. Hoje as sociedades internacionais, elas estão dando muito ênfase ao sono, inclusive estão colocando, né, nós tínhamos os fatores de risco cardiovascular, os clássicos, que é o que a gente comentou aqui, e começaram a agregar alguns outros que demonstram de forma efetiva que elas são realmente risco cardiovascular. O sono é um deles. Pessoas que dormem muito ou pessoas que dormem pouco, elas têm um fator de risco cardiovascular. Isso quer dizer que ela predispõe mais a infartos, a AVCs também. Não sei se vocês perceberam assim como eu, né? O doutor fala muito em ter equilíbrio nas coisas, né? Sim. Sim. E equilíbrio é também... Temperança. Também é um dos remédios. Que já Temperança. entra ali. E o legal é que a temperança, ele já entra dos nossos amigos que tem guia lá, porque temperança é equilíbrio, é saber o que comer, a maneira de comer, o quanto de exercício, o quanto de água, porque tudo em excesso. Em tudo, E ali, voltando assim, Deus é o nosso autor, ele que planejou, ele escreveu, tudo isso está na Bíblia para nós. Uma maneira, quais são os alimentos que nos fazem bem, quais os alimentos que nos fazem mal, lá em Levítico 11 ali, tem toda essa lista. Então, assim, já entra a temperança, tudo acaba se interligando, assim, na Israel, de uma forma tremenda, né, Sim, doutor? Eu acho exatamente. impressionante isso. E um equilíbrio de sono seria o quê? Por exemplo, 8 horas de sono por noite, ir dormir às 10 da noite? Exatamente. E aí entra vários fatores, né? Nós deveríamos dormir, primeiramente que, normalmente, né, nós deveríamos comer enquanto seja dia, né? Isso seria o ideal. Quando há luz solar, 6, 7, dependendo, né? Não comer e ir dormir, isso é algo realmente que nós estamos condenando a nossa qualidade de sono, a nossa digestão e o nosso risco cardiovascular, inclusive, né? E a outra coisa, né, que a gente não se dá conta são as telas, né? Por exemplo, ter uma televisão no quarto é algo assim que nós estamos realmente fazendo com que a nossa qualidade de sono seja assim a pior. O nosso cérebro, ele absorve essas ondas que nós vemos, né, pelas telas, e indiretamente ele acredita que ainda é dia.
Né? Tanto é que os dispositivos mais avançados, né, eles têm modo noite, não sei se vocês viram, né, no qual ele tenta minimizar esse efeito. Isso se enquadra também no celular, doutor? Só para No mim celular saber, também. que as pessoas muitas vezes deitam na cama e antes de dormir e ficam um tempo Sim. ali. Ah, não, agora é o momento que eu tenho, vou me atualizar das redes sociais Também. e gasta ali uns 30 minutos direto, assim, com a vista e de lá vão dormir. Isso se enquadra nisso também, doutor? Também se enquadra. Acredita-se que nós deveríamos, né, deixar de ver telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Né? 2 horas antes de dormir, aproximadamente. No passado era uma luta contra apenas uma tela, né? Da televisão. Hoje em dia tem o computador, tem o tablet, tem Exatamente. celular, né? Sim, e na nossa vida ativa, né, nós falamos, vocês têm compromisso todo tempo, recebem ligações todo tempo, eu contesto ligações de pacientes todo tempo, então a gente acaba, né, entrando nesse viés que realmente é prejudicial para a nossa saúde. É verdade. Faltam mais 2 remédios, né? Nosso Luz tempo aqui solar tá voando. E confiança em Deus. Exposição à luz solar e confiança em Deus. Exposição Melhor à horário luz solar. para exposição à luz solar. Então, né... É polêmico esse assunto, polêmico, né, doutor? E foi, né, vocês viram, né, se a gente pegar recapitulando aí, os melhores momentos têm mudado, né, inclusive, né, nos últimos anos. O ideal mesmo depende da época do ano, né, depende do lugar onde nós nos encontramos, né, no globo terrestre em si, né. Devemos evitar esses horários onde temos menos proteção das capas de ozônio, né, no qual evitaremos o que é o câncer de pele, né. Então, cada lugar tem o seu momento adequado. Nós acreditamos normalmente, né, indicamos que seja menos das 10 da manhã, né, e depois das 4 da tarde, né, por aí 3, 4 da tarde. E algo importante, né, que é muito importante que a gente saber. A exposição solar ela é muito boa, ela deve ser, mas para os benefícios, por exemplo, da absorção da vitamina D, nós devemos ter superfície corporal ao sol. Né? Para aqueles pacientes que têm déficit de vitamina D, importante, e hoje tem muito, né? A Covid deixou um marco muito importante para a gente, porque a gente começou a medir, né, de forma mais sistemática, né, a vitamina D, e a população geral tem muito déficit de vitamina D. O que seria essa superfície corporal? Você deveria estar com a pele exposta ao sol, né, sem camiseta, né, ou um short, o mais que você puder deixar exposto ao sol. Isso é o que vai favorecer que a vitamina D se absorva, né? Agora, obviamente que o Israel, cuidado aí, né? Não vai se expor aí e falar que foi o doutor que mandou, né? Tem o seu lugar. Clarinho ali, isso tá aí. um vermelhão. Chega aqui segunda na rádio, tá um vermelho, o doutor Eli falou. Caranguejinho, né? Sirizinho. Nós falamos Confiança também em da Deus. confiança em Deus. Sim. Qual é a relação entre a confiança em Deus, doutor, e a saúde física, por exemplo? Tem estudo ou sobre emocional, né? Olha, puxa vida, né? Vocês entraram num tema que é fantástico, que é maravilhoso e que as sociedades internacionais têm comprovado cada dia mais os benefícios, né? E o mais interessante de tudo isso é que são sociedades netamente científicas, Sim. né? Que Sem não cunho tem religioso, né? nenhum viés religioso, Nenhum viés. em absoluto. Existe algum tipo de dificuldade, né, de falar da confiança em Deus, o qual nós catalogamos, no termos de pesquisa, como espiritualidade ou religiosidade, né? Tem diferentes definições, mas normalmente elas coincidem com que é a busca, né, do sobrenatural daquela pessoa que realmente é superior, né, e tudo que conleva a isso, que é a relação entre colegas, irmãos, a mesma comunidade. E tudo isso, né, nós temos o Dr. Luiz Ela, não sei se vocês conhecem, ele deu para a gente um módulo, né, nesse curso que nós estamos fazendo, de medicina do estilo de vida. Ele deu a espiritualidade, né, para adventistas e não adventistas, são mais de 150 participantes. Né, ele tem um curso também aqui no Brasil, né, que chama Medicina do Estilo de Vida Adventista, né, Princípios de Saúde Adventista. É muito interessante. E ele deu esse módulo para a gente, tomando algumas coisas do que ele disse para nós, né. Existiu, em 2012, houve um review, que a gente chama, que é avaliação assim, de estudos de pesquisa em todo o mundo.
Então foram avaliados 1.200, né, estudos de investigação, acho que de 1987, anterior, e de 2000 a 2010, mais um grupo de 2.100, né? Olha a quantidade, né? Eles foram avaliados, passaram por uma seleção, visto se eles poderiam ser comparados ou não, e pasmem vocês as coisas que a gente encontrou. Os benefícios, né? Pessoas mais assertivas, menos ansiosas, com menos depressão, com menor índices pontuais, né, de doenças cardiovasculares, de diabetes. Os benefícios são enormes, né? Tanto é que a Sociedade, né, Brasileira de Cardiologia, na sua diretriz, né, entidade assim de sumo importância, peso internacional, ela coloca entre os fatores de risco, né, que o fator protetor é a espiritualidade. Então ela começou a ver nos Estados Unidos de grupos que foram feitos de um segmento longitudinal, né, grupos de enfermeiros, né, que eram estudados por, não sei, 10, 15 anos, e foram visto que eles, né, que frequentavam uma comunidade religiosa morriam menos de doenças cardiovasculares, tinham, né, um melhor estilo de vida. Eles foram mais além, ali a gente viu pesquisas, né, que indicam inclusive que quanto mais você ia na igreja e participava com a sua comunidade, menos ainda era o seu risco cardiovascular. Olha só que ao participar de uma comunidade religiosa, ao se envolver, né, ainda aumentava ainda mais. Quanto mais você participava, menor era, né, o seu risco cardiovascular. Façamos uso desse oitavo remédio. Acreditar faz bem, né? Acreditar faz é o título bem. de um livro, inclusive, né, da Casa Publicadora. Amém. Acreditar faz bem. Amém. Muito bem. Para o ouvinte que quiser saber mais sobre esses 8 remédios naturais, a gente tem aqui na Rádio Novo Tempo o guia de estudos Fique Leve, princípios básicos para uma vida com qualidade. É de graça, né? Um guia de estudos que é gratuito, Isso. são 3 doutores que escreveram, mais um pastor, e ali são destrinchados esses 8 remédios e mais alguns outros temas, como ansiedade, depressão, como lidar com o luto, como lidar com vícios e viciados, entre tantos outros. Você pede aqui no WhatsApp da rádio, código de área 51 98105 9938. Nós estamos com um tempo bem avançado, nós temos muitas perguntas ainda aqui para responder. Eu quero só mais citar algumas participações. Ângelo Durante, dizendo aqui boa tarde. Rudimar Bielefeld, boa tarde para todos vocês. Jaqueline Jaque, maravilha de explicação. Um abraço também para o Cristiano Morelles, dizendo o seguinte: os 8 remédios naturais nos levam para mais perto de Deus. E isso se torna um equilíbrio. Se torna um estilo de vida ideal para todos nós. Disse aqui que é uma maravilha aqui esses 8 remédios naturais, né? Participação do Cristiano Morelles. Terezinha Lanavitz, de Cachoeira do Sul. Assisto o estudo quase todos os sábados, é uma bênção aprender com vocês. Pastor Juscelino, acho que a gente consegue aqui rapidamente, quem sabe, já responder as questões que envolvem o número 5, ou a gente já parte aqui para as que falam além da alimentação? Acho que a gente pode abordar número 5 aí sem ler todos os textos por conta do tempo, né? Respostas aí o ouvinte objetivas. pode acompanhar em casa, né? Então vamos fazer assim, agora faltam 11 minutos para 5. Somente após o dilúvio, pergunta número 5, Deus permitiu ao ser humano comer algum tipo de carne. Veja a seguir as características dos animais lícitos para consumo e indique o nome deles. Letra A, animais terrestres. Quais seriam os animais lícitos para consumo? Levítico 11, versículos 2, 3, 5, 6 e 7. Ali está escrito que, em resumo, são aqueles que têm casco dividido, partido, né? E que ruminam. Animais que têm casco dividido e ruminam. Entraria aí o boi, que mais é? Ovelha. Oi? ovelha, né? Carneiro. Enfim. Certo. Veja, o ruminar é aquela digestão, né, por exemplo, que o boi tem, que é bem complexa, né, que mastiga, quer dizer, não tão complexa quanto o ser humano, né, fisiologicamente, é claro, é complexo no sentido de que eles mastigam uma vez, engolem, depois Voltam a mastigar, né, exatamente. enfim, eles ruminam. Letra B, animais aquáticos. Levíticos 11, 9, 10 e 12. Diz que são aqueles que têm escamas e barbatanas, peixes ou aquáticos que têm escamas e barbatanas. Isso quer dizer que qualquer fruto do mar, todos os frutos do mar, não são lícitos, não fazem bem para a saúde do ser humano. Exceto, né? Oi? Exceto Esses que peixes têm que têm escamas e barbatanas. barbatanas. Por exemplo, camarão, caranguejo, lagosta. O que você imaginar de frutos do mar
Deus proibiu o consumo. E ele sabia. Hoje a ciência vem confirmar, e temos o doutor aqui para ratificar isso. Por exemplo, o caranguejo é considerado popularmente, né, como o urubu do mar. Né? Eles absorvem mais as toxinas do mar, né? O peixe de escama já tem essa proteção da escama e tudo, né? Enfim, avançando. Letra C, aves, Levítico 11, 13 a 19, também Deuteronômio 14, 11 a 20. No geral, as aves limpas são as que não estão nessa lista. Todas as aves de rapina são imundas. Né? Agora você vê o frango, está entre as aves, animais que podem comer. Né? Que mais O a gente peru. poderia? Oi? Peru. Peru também, né? Peru. Ok. Tá, mas todas as aves de rapina não podem ser comidas. Muito bem, pergunta de número 6. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes, doutor Eli? Nós encontramos ali mesmo em 1 Coríntios 3, 16 e 17, né, que realmente o nosso corpo é realmente o templo do Espírito Santo. E todas as coisas que contribuem para deixar com que a gente fique longe, né, da nossa Entorpecidos, comunhão com Deus, né? exatamente, não nos permite estar próximos a Deus, devem ser evitados. Tudo que nos tira desse juízo aí não seria adequado. Pergunta de número 7. O que a Bíblia declara em relação ao casamento? Opa, por que saiu agora da saúde e foi para relacionamentos, né? Princípios relacionados ao nosso corpo e agora relacionados à nossa moralidade, ao nosso convívio, relacionamento, né, pastor Juscelino? Porque o tema hoje é estilo de vida, né? Que vai além do comer. Aliás, a primeira pergunta abordou isso, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Faça tudo para a honra e glória de Deus. Nós pertencemos a Deus, temos que glorificá-lo. Então, o versículo aqui da letra A diz assim, Efésios 5, 22 e 25. O que a Bíblia diz em relação ao casamento? Olha, mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem Então, tá pessoas que leem só o começo e não leem o final. Exatamente, E vice-versa, exatamente. né? Agora, se você, por exemplo, quer entender o que significa essa submissão feminina, né? Você vê, mulheres sejam submissas e homens amai vossas esposas. Deus conhece o ser humano, foi Ele quem criou o homem e a mulher, né? Fez o primeiro casamento, inclusive. Para entender a submissão, eu acho que uma aplicação boa, submissão, sub está abaixo de uma missão. Qual é a missão da mulher? Enquanto a Esed, como diz o hebraico lá, quando Deus criou a Eva para ser auxiliadora idônea. A auxiliadora não é uma escrava. É alguém tão competente, cheio de tantas potencialidades, que, inclusive, parêntese, essa expressão auxiliadora, Esed do hebraico, ela também é aplicável a Deus. É um qualificativo de Deus, como aquele que nos abençoa, que nos ajuda, que nos auxilia. Então, veja, é a mulher em alta conta, entende? E veja, portanto, a mulher como foi feita por Deus para abençoar a vida do esposo, para ser uma bênção para o esposo. E o esposo, de igual forma, quando ele é aquele que deve amar como Cristo amou a igreja. Mulheres, elas precisam, para se sentirem amadas, precisam ser amadas de fato por palavras, por gestos, por cuidados, né? O homem que se sacrifica, que serve, e o homem precisa do respeito. Naturalmente o homem espera isso, ele se sente amado, no geral, sendo respeitado. Por isso que em Efésios, para entender a submissão, você vai no contexto, no final do capítulo, lá está dizendo assim, mulheres respeitem seus maridos. Ok? Então Paulo fala, obviamente, naquele contexto em que lá na igreja estava havendo essa disfunção nos relacionamentos. Então ele falou assim, mulheres, respeitem seu marido, permita que ele exerça a sua liderança espiritual, inclusive. E esse amor do homem seria um amor comparável ao de Cristo, que se entregou pela igreja. Exatamente. Né? Ou seja, se esse marido não tem essa disposição de até mesmo entregar a sua vida, se assim fosse necessário, pela própria esposa, estaria não cumprindo aqui com esse princípio. Né? Por conta do tempo, eu só menciono, Israel, Mateus 19, 8 e 9, tá? Onde Jesus ele proíbe o repúdio. O ouvinte pode conferir em casa, né? Letra B. Exatamente, a letra B ali. Jesus ele proíbe o repúdio, quer dizer, você rejeitar o seu cônjuge, romper o casamento. Incompatibilidade de gênio. Não, o sangue não uniu.
ela deixou o feijão queimar. Motivos banais, inclusive. Ou seja, não existe na Bíblia motivo para separação. Obviamente que a gente tem que considerar que um relacionamento doentio em que há violência física e qualquer tipo de violência, né? Que é um tipo também de adultério. Abusos e tudo, está agredindo a aliança ali. Obviamente que a gente vai prezar pela vida de alguém que está correndo risco, né? Obviamente. Mas assim, o ponto que Jesus quer dizer é o seguinte: não está liberado para um novo casamento. Alguém que rompe por algum motivo, até mesmo por violência ali, tudo, não está livre para casar de novo, tá? Por isso que escolha bem com quem você vai casar. Agora, e ore a Deus, né? Peça a Deus sabedoria para isso. O divórcio somente em caso de adultério. Aqui é uma cláusula de exceção. A gente poderia ter um programa só sobre isso, inclusive, né, pastor? Que é um assunto bastante vasto. Pergunta de número 8, vou passar aqui para o Jonatas. Que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias? Primeira carta de Pedro, 3, 3 e 5. E daí depois, eu vou passar para ler, devido ao tempo, só o segundo livro. Esse você pode estudar em casa, de 1 Pedro, um texto muito bom, mas o segundo ele já fala também dessa mesma parte, que é a resposta ali que seria do não seja o seu adorno exterior, não seja aquilo que mais mostre você o seu exterior, mas ali eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo, certo. Que 1 Timóteo já fala sobre isso também. 1 Timóteo assim, 2 e 2, 9 e 10 ali, que ele diz assim, eu já gostaria de ler o 10, porque ele já fala da parte exterior. Certo. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia, de bom senso, não com sua cabeleira frisada com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, que é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Esses dois textos ali, eles trazem para nós, e é importante isso, a salvação nossa não está atrelada a usar ou não usar joias, não é isso. Mas o estilo de vida que Deus propõe, que seria o ideal para nós, Ele como nosso autor e consumador da nossa vida, de nossa fé, é de deixar de usar isso, porque muitas vezes a gente usa coisas muito bonitas, mas por dentro nós somos, entre aspas, né, podres, né, digamos assim. Sim. Mas que o nosso exterior demonstre através de boas ações que nós somos. Esse é o cuidado e preocupação que Deus quer que a gente tenha com o nosso corpo, com o que nós vestimos, com o carro que nós temos, com o celular que nós temos, com tudo no geral. Que as boas obras, ele diz assim, as boas obras são que mostram, que professam que nós somos piedosos e somos realmente seguidores de Deus. Ou seja, tirar um pouco o foco da gente e também permitir que esse foco vá para o nosso semelhante. Outro né? também tem um assunto vasto aí também, né? Com certeza. Pergunta de número 9. Eu gostaria de repente, a gente ter assim duas pessoas abrindo esses versículos para a gente. O Jonatas consegue abrir Efésios 4, 25? Enquanto ele vai abrindo Efésios 4, 25, Pastor Juscelino, Gálatas 6, 1. A pergunta é a seguinte: quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Letra A, Efésios 4, 25, traz ali algumas orientações. Letra B, Gálatas 6, 1, também vão trazer outras orientações que o pastor Juscelino vai ler. Jonatas. Efésios 4, 25 diz assim para nós: por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, falar sempre a verdade. Né? Gálatas 6:1, pastor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, tratar os que caem com mansidão. Exatamente. Né? E por fim, pergunta de número 10, o que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar em relação às autoridades? Romanos, capítulo 13, 1 a 4, resumidamente vai dizer o que, pastor Juscelino? Vai dizer que nós precisamos respeitar as autoridades, Deus é soberano, é claro, permite que muitos mandatários, enfim, sejam escolhidos pelo povo, né? Mas acontece que nós precisamos respeitar para representar bem a Deus, né? E a menos que esse mandatário, esse político, seja lá o que sistema for de governo, esteja em confronto com algum princípio da palavra de Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens, diz a Bíblia. Maravilha. E por fim, letra B, Atos 5, 29, que é justamente isso que o pastor acabou de dizer, né? Mesmo princípio. Obedecer a Deus acima das autoridades. Pastor Juscelino, resumidamente, um encerramento aqui para a gente. Peço também aí para o Jonatas encerrar com uma oração. Tá bom. Nós estudamos, querido, sobre estilo de vida. Obviamente que envolve muito mais, né? Como representarmos a Deus, como santificarmos a Deus e sermos pessoas
obedientes aos princípios da palavra de Deus. Nós estudamos e aí fica, portanto, um chamado de Deus para você. Você entendendo e compreendendo mais sobre a importância de ser o templo do Espírito Santo, deseja suplicar a Deus forças para cultivar hábitos saudáveis e uma vida equilibrada conforme a Bíblia ensina? Que Deus te ilumine, assina aí, porque Deus vai te abençoar muito com saúde física, emocional e espiritual. Amém. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque temos a plena certeza que o Senhor nos criou. E hoje o Senhor simplesmente não só nos criou, o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, e o Senhor deixou orientações claras na sua palavra, na Bíblia, da maneira de que nós possamos passar por um mundo tão difícil, um mundo com tantas doenças, tantas coisas ruins, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira com um estilo de vida diferente do restante do mundo, um estilo de vida que nos proporciona benefícios, Senhor, aqui na terra, mas que principalmente nos prepara para uma vida eterna ao teu lado. Somos gratos por isso. Somos gratos, Senhor, por cada um que esteve conosco nos acompanhando. De repente, nesse momento, tem aqui entre nós, ou as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, pessoas que estão confusas agora, puxa vida, o que eu devo de fazer agora? Que Ele possa fazer sempre, buscar orientação em Ti e na Tua palavra. Amém. Ilumina cada um de nós, a cada um que está estudando a Bíblia conosco. Amém. A que nós te rogamos não que mereçamos, mas pelo sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz por cada um de nós. Amém. 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 Bom, 5 horas, 2 minutos, passamos aqui um pouquinho hoje, o assunto rendeu, né? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Doutor Eli, muito obrigado. Pastor Juscelino Santos, Jonatas Tavares. Quero também deixar aqui um abraço para quem está nos bastidores, Guilherme, Luiz, Bruno, Chayel. E para mim, Ezael Fernando, foi um prazer ter estado aqui com vocês nesta tarde. A gente se encontra na semana que vem em mais um estudo aqui, ou então no Bom Dia Novo Tempo, segunda-feira, às 8 da manhã. Que Deus te abençoe. Amém. Você ouviu Curso Bíblico Interativo. Jesus, o Restaurador da Vida.